Aleluia. Ufa. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos nesse lindo dia de frio e chuva. Miserável, pelo amor de Jesus, né? Você sabia que hoje faz 14 dias que está chovendo sem parar? Em Guaratuba não parou de chover nem um dia, sabia? Quando para de chover, fica garoando. Eu falei que mais 26 dias de dilúvio, irmão. Só falta 26, já estamos com 14. Pelo amor, né? Hoje já diminuiu o frio um pouquinho, graças a Deus, né? Graças a Deus já diminuiu o frio um pouquinho. Está um pouco mais quente. Mas segundo a meteorologia, amanhã vai fazer sol, né? Diz que, né? Diz que o povo aí tá com a lavanderia cheia de roupa, verdade, as irmãs? Miserica, né? Lá em casa tá uma pilha assim, ó. Não tem mais lugar, varal para pôr, nada, né? Pelo amor, né, irmão? Tem que vir um solzinho aí, senão nós estamos no mato, né? Barbaridade. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo de número 17, por favor. Mateus 17, verso 1. A epígrafe do texto é a transfiguração. Mateus, capítulo 17, verso de número 1. A transfiguração. Vamos ler o texto, falar um pouquinho sobre isso. Para a glória de Deus. Agora já passou o tempo da turbulência, né? Agora estamos no tempo de boa, né? Nosso tempo de turbulência passou. Acabou a festa, acabou o aniversário. Ficamos 2 semanas trabalhando insanamente, né? Para realizar tudo aquilo. Agora já estamos praticamente de férias, né? Graças a Deus, né? Praticamente férias. Jesus é bom. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso de número 1. Todo mundo encontrou? Posso ler? Minha Bíblia diz assim, ó. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Amém? Deixa os seus olhinhos, inclina a cabeça, a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. Eu peço, Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa enviar do céu uma legião de anjos de fogo, colocando eles ao redor da nossa igreja, para nos guardar, para nos proteger. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor possa estar nos abençoando com a tua palavra diante de Deus, em nome de Jesus. Amém
e amém. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Repita comigo: Pedro, Tiago e João. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: não são todos. Olhe para quem está do teu lado. Não são todos que têm acesso aos segredos de Deus. Jesus mostra de maneira muito clara para mim e para você que no meio de 12 ele escolheu 3. E você vai olhar para mim e dizer: ah, isso aí não é justo. Por que que Jesus não levou os 12? Você não vai dizer isso? Ah, mas não é justo esse negócio aí. Ninguém é melhor que ninguém. Você não fala isso? Quando você fica falando sobre equidade, justiça. Quem assistiu o desdobramento hoje, levanta a mão. Vocês viram a foto do presidente Trump hoje com a equipe de segurança? Só tinha homem e todo mundo com mais de 1,90 m. Todos mais altos que o Trump. Todos, sem exceção. Time A do serviço secreto americano. Mas quando ele foi baleado, tinha 2 mulheres, tinha um monte de baixinho e vários gordinhos. Vocês prestaram atenção? Sim ou não? Por quê? Diversidade. Porque eles estão aplicando a lei da diversidade nos órgãos públicos, abrindo oportunidade para todos. Mas uma boa equipe de segurança não é todos, são só os melhores. Então não reivindique o direito que você não tem. Você não pode reivindicar para Deus um direito que você não tem. Porque existem algumas coisas que Deus escolhe só os melhores. E se você não está se esforçando para ser um dos melhores, você não vai. Não adianta, irmão. Com Jesus é meritocracia. Meritocracia. O que é que isso quer dizer? Algumas coisas com Deus é pelo seu mérito. Mas não estamos falando de salvação. Salvação é para todos. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos, para salvar todos. A Bíblia diz que Deus deseja que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade para que todos sejam salvos. Essa é graça, é para todo mundo. Mas poder não é para todo mundo. Autoridade não é para todo mundo. Ministério cheio de unção não é para todo mundo, irmão. Os segredos espirituais revelados não é para todo mundo. Quantos apóstolos foram arrebatados e levados no céu? Quem sabe? Quantos apóstolos passaram pelo arrebatamento e foram levados até o céu e lá viram os mistérios do Senhor? Quantos? Quantos? Tem certeza que é só um? Não, apóstolo, estou falando de Jesus. Tem certeza que é só um? Eu acho que vocês estão pulando um livro da Bíblia. Vocês leram só um livro. O apóstolo Paulo disse que foi arrebatado e levado ao céu, até o 3º céu, em sonho não sei, ou em espírito, mas eu sei que eu fui lá. Então um é o apóstolo, e teve um outro que disse, como é que ele disse? Eis que no dia do Senhor fui levantado e levado no céu, e quando eu cheguei lá eu vi o Senhor. E ele estava no meio de 7 castiçais. Qual livro que é esse? Capítulo 1, verso 10, livro de Apocalipse. Quem era o apóstolo? João. Então, quantos apóstolos foram levados e viram a glória de Deus? 2. E não era 12? O Paulo não conta, que o Paulo é posterior, né? Mas vamos dizer que ele conte. Que fossem 13. Não, 14, né? Vamos colocar Matias. 14. Vamos pôr o Matias aí no rolo. Vamos dizer que o Judas está contando ainda. 14. Não é? Depois veio o Tiago, né? Que também não era na época de Jesus. Tinha bastante. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele separou apenas 3. Para que vissem a sua glória. O que é a glória de Deus? A manifestação do seu poder. A manifestação do próprio Deus. Jesus manifestou-se na forma corpórea de Deus. Ninguém viu a Deus.
não é? Mas eles viram Jesus espiritualmente. Eles viram Jesus em forma de luz, de poder, de autoridade. E eles foram os únicos. E Jesus disse para eles, olha, você não fala nada para ninguém. Só depois que eu ressuscitar, aí você pode contar. Antes não. Eu vou fazer uma pergunta para você, irmão. Jesus fez acepção de pessoas? Sim ou não? Sim. Estão entrando num campo perigoso, né? Concorda comigo? Estão entrando num campo onde as pessoas começam a aprender heresias. Porque quando você começa a entrar no mundo espiritual, Jesus disse isso para o moço. Ele disse, se você não entende das coisas natural e carnal, como é que eu vou te contar as coisas grandes do céu que são espiritual? Foi isso que ele falou para Nicodemos? Então tem pessoas que têm um monte de conhecimento, que sabem das coisas, mas não é uma pessoa espiritual. E a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem, ou seja, você só compreende e entende através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então tem muita coisa que a gente não entende, irmão. E que se não é o Espírito Santo de Deus falar para a gente, ele não sabe o que é. Você já pensou você ter uma visão e ver um container? Quem sabe o que é um container? É aquela caixa de aço gigante que anda em cima dos navios, dos caminhões aí, que não é um container. Amém? É uma caixa de transporte de mercadoria internacional, né? Põe as coisas ali dentro, leva para lá, para cá, um container. Se de repente você vê um container, você tem uma visão, está orando, oh Jesus, os olhinhos fechados, aleluia, de repente você vê um negócio no céu com o olho fechado. E olha um container, ele vem vindo, vai caindo em cima de você, de repente você abre o olho e sai correndo. Se você é espiritual. Porque aquilo é real. Mas é espiritual. Mas é real. E aí você escuta o barulho, aquele container cai. Pum! Lá na tua casa. O que você faz? Você sai correndo. Você liga para o pastor. Ou você começa a pular, dar glória a Deus, plantar bananeira, fazer aviãozinho. O que você faz? Hã? Uma vez, o profeta disse para mim assim: quando chegar o tempo da bênção chegar na sua vida, não vai vir de caminhão, vai vir de navio. Escute isso. Escute assim. E ele disse, eu vejo um grande navio de carga chegando. E quando ele bate na praia, eu vejo containers sendo arremessados e caindo tudo no quintal da sua casa. Ele disse, a bênção vai ser tão grande que não vai ter nem lugar para os containers. Esses dias ele foi na minha casa. Ele é minha ovelha, lá de Guaratum. E aí ele entrou assim, olhou na minha garagem, começou a chorar. Eu falei, por que você está chorando? Ele falou, estou vendo os containers tudo empilhado. Aleluia. Quando a bênção de Deus vem, vou dar outro exemplo para você. Estamos na Bíblia. Elias, irmão. A Bíblia diz que Elias vai ser levantado, ou se você preferir, elevado ao céu. Ele chega para o Eliseu e fala assim, Eliseu, o negócio é o seguinte, você sai de perto de mim agora que eu vou embora. Fica aí, não vem atrás de mim, sai fora. Elias fala para o Eliseu. Eliseu é o estafeta do Elias, o office boy, carregador de mala. Tem vários adjetivos aí, né? O cara que anda junto com o profeta. O que o Eliseu falou para Elias? Ele disse, de jeito nenhum te deixarei, enquanto não te ver subindo para os céus. Por quê, irmão? Porque Eliseu sabia que a capa ia ficar para ele. Se ele marca, perde a capa. Elias andava, Eliseu colado. Elias andava, Eliseu colado. Elias chega no Rio Jordão,
diz a Bíblia, tira a capa, desenrola, faz um rolinho e bate no rio. Pá! O que acontece com o rio? Abre as águas. Olha que coisa extraordinária que eu estou te falando. A Bíblia diz que daí o Elias passa com os pés enxutos, a Bíblia diz. Quem que passa com ele? O Eliseu. Atravessa o rio, pezinho seco, irmão. Lugar que eles passaram entre 3 a 5 metros de fundura. Abriu, parou o rio. Ele sobe no barranco, vai do outro lado, a água volta a correr. Eles vão lá no meio do campo, diz a palavra de Deus. Os dois, Elias e Eliseu. A Bíblia diz que atrás deles vinha mais 50, que eram da escola dos profetas. Estudavam, aprendiam, se esforçavam, era uma característica daquele tempo ter uma escola de profetas. Mas eles não chegaram lá, por quê? Não puderam atravessar o rio. Por que eles não atravessaram seco? Porque não estavam juntos, eles estavam atrás. Então uma coisa é você estar com Jesus, outra coisa é você estar perto de Jesus. Uma coisa é você andar cheio do Espírito Santo. Outra coisa é você saber que o Espírito Santo existe. São coisas diferentes. A Bíblia diz que Elias vai andando naquele campo e Eliseu atrás. De repente, o que é que aparece? Quem sabe? O que apareceu entre eles? O quê? Uma carruagem de fogo. Por que a carruagem veio? Para separar eles. Não foi a carruagem que levantou eles. A Bíblia diz que desce uma carruagem cheia de anjo. Irmão, você já pensou se ser atropelado por uma carruagem de fogo? Já pensou? Em coxinha. Pensa. Pastor Edilson. Carruagem de fogo, irmão. Passou. Jogou o Eliseu pro lado. Por que ele teve que fazer isso? Porque Eliseu estava agarrado no Elias, irmão. E eu vou dizer para você, eu não posso afirmar isso biblicamente, porque não está escrito, mas eu acho que isso aconteceu. Irmão, Eliseu estava agarrado na capa. Elias estava andando, ele estava agarrado assim, ó, irmão. Ele estava tipo Jacó, agarrado no anjo. Falando, não te solto enquanto você não me abençoar. Aleluia. Aí Deus olhou e falou, rapaz, mas esse Eliseu aí, filho de Safate, esse cara aí é tinhoso, esse bichinho aí. Vou ter que mandar uma carruagem lá para separar ele, senão eu não... Como é que eu vou trazer o Elias? Você vai vir junto? Tá agarrado, irmão? Tá agarrado? A Bíblia diz que vem o carro de fogo, separa eles, Eliseu cai para o lado, e aí então vem um redemoinho de vento, e levanta o Elias. E ele ascende, ele é levado aos céus, vivo. A Bíblia diz que quando ele está numa certa altura, sumiu talvez do campo de visão de Eliseu. Eliseu ficou olhando, esperando, vendo Elias subir. Eu acho que ele falou, Senhor, esqueceu alguma coisa? E de repente, parece uma coisa lá do céu, vem. Na cabeça do Eliseu, a capa de Elias. A Bíblia diz que a capa cai dividida em duas. Por que a capa caiu dividida em duas partes? Porque quando Elias, antes de subir, ele olhou para Eliseu e disse, me diz o que você quer que eu te faça. Antes de eu ir, vou para a glória. O que você quer? O que Eliseu pediu? Me dá uma caixa de ouro. Me dá um emprego na Caixa Econômica Federal. Eu quero gerência no Banco do Brasil. É isso que ele pediu, irmão?
O que ele disse? Ele disse, eu quero porção dobrada do teu ministério. Ousadia. A Bíblia diz, irmão, que Elias olhou para ele e falou, caboclo, velho. Ô, cabocão, tu não tá fraco, hein, varão? A Bíblia diz que Elias foi considerado o maior profeta da história. O mais poderoso. Mas Eliseu, irmão, ele não olhou para a sua condição humana. Ele olhou para a oportunidade que Deus lhe estava dando. Deus usou o profeta, irmão, o homem de Deus. Falou, cara, o que você quer que eu te faça? O que você quer, Denão? O que você quer que eu te faça? Escute. O que você quer que eu te faça, vaso? O que você quer? O que você quer ver? Onde você quer ir? O que você quer receber? Se você está ligado na terra, você busca o quê? Uma coisa da terra. Ah, eu quero uma casa. Ah, eu quero um carro. Ah, eu quero um avião. Ah, eu quero... Irmão, o que adianta você ter um avião? Você vai para onde, vaso? Onde você vai de avião? Sabe quanto custa manter um avião? Que adianta, irmão? Eu quero porção dobrada do teu ministério ou do poder que está sobre você. Elias olha para ele e diz assim, dura coisa pediste. O que isso quer dizer? Ele falou, não sei se Deus vai te dar esse babado aí, né, irmão? Você tá indo muito, tá mordido, tá? Hã? Sabe quando você vê que o irmão chega e falou, irmão, vou pagar uma janta para você. Glória. Mas você tá pensando que você vai comer um cachorro quente, né? Você tá ali do lado de um cachorro quente, tem ali um espetinho, fala, cara, eu vou pagar uma comida para você, o que você quer comer? Como é que é o nome da churrascaria grandona ali? Ó, eu quero comer lá na Véia Napolitana. Não é Madaloso, não. Nós já passamos dessa fase de comer frango e polenta, já. Né? Eu quero ir almoçar na Napolitana. Você falou, irmão, você não tá com essa moral toda aí, não. Tô pensando em te pagar um cachorro quente? Um PF? Quem é do tempo do PF? Ah, irmão? PFão, irmão? É. PF é prato feito, você sabe, né? Você vai lá, o cara faz o teu prato e... PF. Um zoiudão em cima ali para completar e pau. E você tá pensando em comer na Velha Napolitana e Jesus já estava com o teu PF pronto já, irmão. E aí ele manda o anjo dar ré e fala, não, mas que ousadia desse cara, eu pensando em dar um PF e o cara quer comer na Velha Napolitana, quem que ele tá pensando? Aí o senhor olha e fala, acho que eu vou pagar um churrasco para esse cara hoje. Aleluia. Elias olha para Eliseu e diz assim, o seguinte, se Deus concordar com o que você está pedindo, eu não estou no literal, estou figurando, concordar com o que você está pedindo aí, minha capa vai cair repartida em duas partes. Quer dizer, duplo poder. A capa simboliza o poder. Se você tiver uma visão, um sonho, que está descendo uma capa nas tuas costas, você está ganhando uma capa, você já sabe, a unção do profeta. Desce os dois pedaços. A Bíblia diz que Eliseu pega a capa e já começa a dar glória. Enrola a capa, pega nas mãos e volta. Chega no rio, o que ele faz? Testa a benção. Isso é igual você ganhar um carro, segurar no freio de mão, acelerar, soltar, pôr o primeiro e virar. Irmão, se você não está no manto, você não está entendendo a mensagem. Você está entendendo o que eu estou falando.
Ah, irmão. Dá uns 3 zerinhos para sentir o calor. Hã? Para ver se você tem autoridade mesmo no negócio. Eu tinha um irmão, faz muitos anos que eu não vejo ele. Um pregador, amigo nosso, muitos anos atrás. Ele disse que quando ele conheceu Jesus, começou a pregar, Deus deu autoridade e poder. E ele falou que Jesus chamou ele e mandou ele fazer um jejum de 21 dias, só tomando água. E ele ficou. Quase morreu. Quando saiu do jejum, desceu do monte, diz ele que ficou lá. Todo esse tempo, orando, jejuando, não saiu. Quando desceu do monte, cambaleando, disse que estava muito magrinho. Ele é magrinho, agora deve estar gorducho, né? Porque fica velho e fica gordo. Mas ele estava magrinho. Ele disse que parou no ônibus de manhã, de madrugadinha, 6 horas da manhã, indo embora, saindo do monte. O ônibus, quem é de Curitiba sabe o que eu estou falando, né? Sim. Ele disse que subiu no ônibus, bem cansadinho, lotado, encostado em todo mundo. Pegou no segura doido em cima, né? Ali, meio dormindo. Ele disse que tinha uns bêbados, uns caras fumando maconha, um troço no ônibus, né? Uma coisa. Aí ele disse que ele começou a orar e disse: Deus, se tem algum demônio nesse ônibus, que ele manifeste e caia por terra agora, segurando naquele troço ali, irmão. Ele disse que começou a manifestar os demônios no cara, cair endemoniado para lá, endemoniado para cá. E o motorista parou o ônibus desesperado, abriu a porta. E ele olhou aquele monte de bêbado, de gente, tudo endemoniado no chão. Ele olhou e falou: glória, desceu e foi embora. É testar a capa, irmão. Test drive. Às vezes funciona. Testar a capa. Mas quando começamos com esse ministério, nós éramos da Assembleia de Deus ainda. Começamos um culto, Deus deu para nós, sábado à tarde da nossa igreja. Eu e o irmão Cides, que está aqui, o Valdevino. Fazer um culto à tarde, fomos para o monte sexta-feira. E eu orei: Deus, Jesus, filho de Davi, manda uns endemoniados lá para nós, Jesus. Para nós dar uns glória, dar uns cacete no diabo, umas caneladas no Satanás, mas manda uns nervosos, Jesus, que esses demoninhos ainda já estamos cansados. Sábado nós fazendo o culto bem de boa, que você vai no monte, ora, esquece no outro dia, né? Nem lembro que você orou, né? Nós no outro dia, fazendo o nosso culto com nossos velhinhos, era só terceira idade, né? Cantamos hino da harpa e tal. Preguei uma mensagem, falei: agora eu vou orar. Os doentes, endemoniados. Tinha pouquinha gente na igreja, umas 30 pessoas. A igreja era para 1000, né? Era enorme. Umas 30, talvez 40 pessoas. Aí veio um cara magrinho lá. Bem magrinho. Cheio de ferida no corpo. Fedia podre. Tinha câncer de pele. Várias feridas. E ele vinha todo mês na nossa igreja. O nosso pastor dava um dinheiro para ele comprar uma pomada que ele precisava passar. Ele era da Assembleia de Deus do Centenário. Nunca mais esqueci isso. Você deve ter quantos anos, Alcides? Cadê você? Quantos anos? Uns 20? Uns 20, acho, né? Mais ou menos 20 anos atrás, né? É. E aquele cara veio pra frente. Começamos a orar. Quando eu pus a mão na cabeça do cara, irmão, o diabo pulou pra fora. Manifestou uma legião de demônio naquele homem. E para segurar ele, irmão. O pastor naquele tempo era fortão, né? Acho que eu devia ter uns 153 quilos, mais ou menos. Eu não conseguia segurar ele. Se ele tivesse 50, era muito. Acho que ele não tinha 50 quilos. Com a mão na cabeça dele assim, ó, irmão. Ele pegou na minha mão, aqui eu com a mão na cabeça dele. Ele pegou com o braço aqui no meu braço e ele me levantava do chão assim. Eu segurando a cabeça dele com os pés assim, ó. Ele não conseguia tirar a minha mão da cabeça dele por causa do poder de Deus. Mas ele me levantava aqui, ó, ele pegava aqui no meu braço e me levantava meu corpo inteirinho. O cara não tinha 50 quilos. E assim. E olhava para mim e falava: vou tomar teu sangue. Assim, irmão, pensa num demonhão que pegou ele. Os guri correram, o Alcides correu, pegou no outro braço, o Alcides magrinho também.
O Valdevinho do outro lado, magrinho também. Não tinha acerto, irmão. Correu o irmão Jefferson da porta, o irmão Marcelo do som. Outro irmão que estava atrás, nós em 7, irmão. E nós não conseguíamos segurar ele, e ele levantava todo mundo, até que eu apelei, né? Soltei o microfone e dei uma rasteira nele. Joguei ele no chão, pulei em cima. 150 quilos, deitei em cima dele. Com o cotovelo no pescoço, dei um mata-leão nele, a chave de braço. E falava assim: vai, diabo, sai daí agora que eu quero ver se tu é macho. Tranquei o bicho, dei uma trava nele, irmão. E ele ia me levantando do chão com os pés, acredite você se quiser, deitado assim no chão. Eu em cima do cara, agarrado nele no mata-leão. Ele só com os tornozelos, irmão. Só com os pés, com os calcanhar no chão. Ele levantava e tirava o corpo dele do chão e me levantava junto com ele, acredite você se quiser. E a galera pulando em cima, tentando grudar ele no chão, e ele levantava só com os calcanhar no chão, irmão. Irmão, mais de 30 minutos nós lutando com aquele endemoniado. Suava assim, irmão. Molhou as camisas, né? Você não tem noção, sai! Daí todas as veinhas veio pra frente, fez aquela roda. Queima ele, Jesus! Queima ele, Jesus! Todo mundo, irmão. Pensa o fervo. Lá no estacionamento tava a banda da igreja ensaiando, todo mundo correu, veio pra nave da igreja, virou um espetáculo. Todo mundo assistindo. E eu era soalho, né? E aquele... E o cara... Parecia o Hulk transformando. Até que nós conseguimos tirar ele, irmão. Nós tiramos o desgraçado, mas demorou, irmão. Quando o diabo saiu dele, ele voltou ao seu estado natural e normal. Nós tava... Todo mundo. Todo mundo. Todas as feridas do corpo dele desapareceram. O demônio saiu, ele foi curado. Para a glória de Deus. Uma obra de libertação extraordinária. O Cides olhou para mim e falou: Vá, se for no monte orar esse troço de volta, eu não venho mais aqui. Que negócio é esse? Ir no monte pedir para Jesus mandar uns demônios nervosos? Ele mandou. A Bíblia diz que Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar demônios, para libertar os cativos. Mas ele não disse que ia ser fácil. A Bíblia diz que veio um moço com o seu pai diante de Jesus, e Jesus disse para ele: olha, Senhor, o diabo joga ele no fogo, tenta afogar, joga ele no chão, bate nele. E eu já fui com todos os seus discípulos, todos, e ninguém conseguiu tirar o demônio dele. Isso não é fácil. Isso é ministério e santidade, porque a Bíblia diz que tem demônio que não sai senão com jejum e oração. Então, se você não ora e se você não jejua, irmão, você não arranca o cara. Não adianta, não tira. Ele envergonha todo mundo e não sai. Tem que ter pelo menos um santificado na igreja, senão você tá no mato. E Jesus, quando ele traz a palavra de Deus para mim e para você, ele está trazendo para que nós possamos ter intimidade com ele, para que nós recebamos da parte dele poder e autoridade. Mas para isso, a gente precisa estar com ele. A Bíblia diz que alguns são escolhidos para uma coisa, outros para outra. O verso 2 diz assim, ó: e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Nosso Deus é um Deus cheio de poder. Ele é luz. Ele é fogo. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 10 para frente, João disse que quando ele viu Jesus lá no céu, o seu rosto era como o sol, como seus pés eram como um latão reluzente, mas o seu rosto era como chamas de fogo.
Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus cheio de autoridade. É um Deus de amor. Mas Ele também é um Deus de poder. Eu não sei você, se você teve alguma experiência espiritual no teu passado, com um centro de umbanda, ou até mesmo no kardecismo de mesa branca, e você um dia ouviu um espírito falando sobre Jesus. Eles não falam o nome dele, porque eles não podem. Eles não confessam Jesus como Deus. Sabe como é que eles chamam ele? O homem de branco. É assim que eles chamam Jesus. Qualquer entidade guia no mundo espiritual, seja na Umbanda, no Candomblé, onde for, não interessa. Qualquer dessas entidades, e você não precisa falar delas com falta de respeito às pessoas que creem neles, não precisa fazer isso. Ofender ninguém, todo mundo sabe quem é quem, né? Tranquilo. Então eu prefiro usar essa expressão, essas entidades espirituais desconhecidas, né? Porque se você aprendeu, o Espiritismo ensina isso, o livro de Allan Kardec, ele disse que todas as entidades espirituais jamais revelam a sua verdadeira identidade. Eles sempre mentem. Isso, se você ler o Evangelho aos Espíritos, do Allan Kardec, você vai aprender isso. Ele diz que nunca é quem o cara diz ser. Nunca é. Eu me lembro uma vez que eu fui num centro espírita, daqueles que faziam cirurgia espiritual, aquelas coisas, né? Não sei se vocês foram nesses lugares, mas eu fui muito. E eu fui, era uma moça que atendia uma entidade, que eu não me lembro agora o nome. Não era pequenininha assim. Em Guaratuba até, muitos anos isso. A Manuela era pequenininha, criança. E quando eu entrei, eu não era crente. Eu era do mundo, mundano. E eu entrei naquele lugar, ela estava incorporada com uma entidade. E eu estava em pé, sentado, ele olhou para mim assim. E aí ele olhou para o meu lado direito e fez assim. O homem de branco colocou um anjo para guardar você. Eu não sabia, porque eu não via. Eu era do mundo, irmão. Eu disse, ele falou, o homem de branco mandou esse cara aí para cuidar de você. E ele é enorme. Da cintura para cima, ele tá para fora do telhado da casa. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor, Ele é cheio de poder, Ele tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade. E que diante dEle todo joelho se dobra e toda língua confessa que só Ele é Deus. Só Ele é Deus. E o diabo, ele não admite que Jesus Cristo é Deus. Ele não fala isso. Por isso uma entidade jamais vai falar o nome de Jesus. Ele não fala. É um contrassenso para ele falar isso. Mas nós que conhecemos a Cristo, eu e você, e o Senhor deu-se a conhecer para nós. Ele mostrou-se a cada um de nós. Ele abriu-se a cada um de nós, assim como Ele se mostrou para os seus discípulos. Ele está nos dando a possibilidade, a oportunidade de conhecê-lo mais de perto. Ele disse que se nós nos achegarmos a Ele, Ele nos achegará a nós. Mas nós precisamos tomar essa ação, essa atitude de nos aproximarmos de Deus, do Cristo, do Filho de Deus, do homem de branco, do homem das mãos furadas, de Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, Senhor e Salvador. E nos tornarmos íntimos, como João, como Pedro. Nos tornarmos íntimos dele. Verso 3 diz assim, ó. E eis que lhes apareceram com ele, quem? Moisés e Elias.
Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Que visão extraordinária. Falando com ele. Verso 4. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Escute, quando Deus nos leva no mundo espiritual, nós arrazoamos e avaliamos as coisas do mundo espiritual do nosso jeito físico. Está errado. As coisas espirituais devem ser avaliadas espiritualmente. As coisas do mundo espiritual devem ser conduzidas espiritualmente, não com a tua razão. Porque se você quiser julgar as coisas de Deus com o teu cérebro, você vai pecar. Nós não temos capacidade no nosso cérebro, no nosso entendimento físico, de avaliar as coisas do mundo espiritual e do Espírito Santo. Você fizer isso, certamente você vai cair no engano e no erro. Então nós precisamos entender que nós somos criaturas limitadas ao nosso corpo físico, ao nosso entendimento físico, à física, não é? Nós estamos sujeitos às leis desse mundo, principalmente à física, não é? Onde 2 corpos não ocupam o mesmo. Isso é verdade? Fisicamente sim, mas espiritualmente não. Então, quando a gente vem para o mundo espiritual, nós aprendemos que milhares de corpos ocupam o mesmo espaço. Pastor, isso aí tem na Bíblia? Olha o gadareno. A Bíblia diz que tinha uma legião de demônios dentro dele. Quantos corpos no mesmo espaço? Milhares. E Jesus expulsando eles, a Bíblia diz que eles saem e entram numa manada de... Mas eles estavam todos dentro de um corpo só. Eles podem ficar dentro do olho, no coração, onde eles quiserem. Eles podem ficar num quadro, sabia? Uma imagem. Eles podem ficar num bibelô, num presente que você ganha. Eles podem estar lá. E nós só temos esse discernimento quando os nossos olhos espirituais estão abertos e nós estamos o quê? Atentos. Quem é que lembra? Alguns anos atrás passava uma propaganda do Exército Brasileiro, né? O nosso querido e amado Exército Brasileiro. Quando a câmera pegava uma floresta, assim, quem lembra disso? E parecia um passarinho cantando. E ele filmava uma floresta, você não via nada, você só via o mato. De repente se mexia, levantava um monte de homem camuflado no meio. Você se assusta? Porque eles estão no meio do mato e você não vê ninguém, eles estão tudo camuflado. Não é? Você lembra dessa propaganda? Faz tempo. Quando a maioria das pessoas ainda confiava no Exército Brasileiro, né? Não é? Aí você deve continuar confiando, porque ele continua confiável. Não julgue a nossa instituição por 2 ou 3 idiotas, por favor. Nós, muitas vezes olhamos, mas não vemos. Porque eles estão o quê? Camuflados. Muitas vezes a gente vai olhar e a gente não vai ver. Porque nós olhamos com os olhos da carne. E muitas vezes Deus fala conosco e nós não conseguimos perceber. Certa vez, o profeta com o seu ajudante, eles estavam na entrada da cidade. E a Bíblia diz que o moço do profeta, como é que era o nome dele? Geazi? Geazi, né? Acho que era Geazi. E ele disse: Senhor, nós estamos cercados por um exército. E o profeta disse: Senhor, ele nem respondeu, moço. Ele disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aleluia. E Deus abriu os olhos de Geazi, irmão, os olhos dele. E ele começou a glorificar Deus. E disse: uau! Posso ver muitos cavalos de fogo, cavaleiros de fogo, carruagens de fogo, e são muito maiores e mais poderosos os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. As coisas, muitas vezes, eu me lembro uma vez, o Espírito Santo está fazendo eu lembrar.
muitos anos atrás, eu estava caminhando, morava aqui em Curitiba ainda. Eu caminhava ali na Avenida Salgado Filho, todo dia de manhã cedo eu saía para caminhar e orar. Eu morava ali no Beraba, ali em cima. Descia toda a Salgado Filho, subia a Avenida do Trabalhador. Ia lá pelo shopping Jardim das Américas, fazia a volta. Passava na frente da Universidade Federal e voltava para minha casa. Todo dia fazia esse trajeto, caminhando. Todo dia. E orando. E um dia eu estava orando, tomado no mistério, chorando muito, na presença de Deus, falando com o Senhor sobre o tempo. Eu tenho dito isso. Que a maior dificuldade que eu tenho no meu ministério, eu não tenho mais isso, graças a Deus, Deus tratou meu coração, era a ansiedade. E eu sofria muito por causa do tempo de Deus. Porque eu sabia daquilo que Deus tinha preparado, porém eu tinha uma dificuldade muito grande de esperar aquilo acontecer. Eu queria que fosse no meu tempo, eu queria que fosse do meu jeito, eu queria que fosse quando eu queria, e não da maneira, do jeito e no tempo de Deus. Eu sofri muito com isso. Aí Deus tratou meu coração. E eu aprendi que as coisas de Deus são no tempo de Deus e não no meu e nem no seu. E eu olhando, caminhando, conversando com Deus, chorando, num mistério com o Senhor. E o Senhor disse para mim: filho, o mal da humanidade é que eles não prestam atenção naquilo que está diante dos seus olhos. Eu disse: como assim, Senhor? Ele disse: está olhando para frente? Qual é o teu alvo, o alvo dos teus olhos? Eu disse: lá. Ele disse: muitas vezes você está olhando lá e a bênção está aqui. A bênção está aqui. Aí você está olhando lá. E você não percebe que a bênção já está na tua frente. Quem crê nisso diz amém. Que o Senhor já proveu a bênção, mas você não consegue ver. Porque você, diante da tua ansiedade, você olha lá na frente porque você está preocupado com o dia de amanhã. Mas a Bíblia diz que nós devemos viver o dia de hoje. Hoje, não amanhã. Muitas vezes a bênção já está diante dos teus olhos. Você está tropeçando nela. E você está orando, dizendo: Senhor... Senhor, o que é que eu vou fazer ano que vem? Senhor, olha a situação que eu estou vivendo. Irmão, Jesus quer te abençoar hoje. Jesus quer abrir a porta hoje. Jesus quer mover na tua vida hoje. E você está preocupado com o ano que vem? E Jesus quer fazer um milagre agora. E você precisa aprender a olhar para onde Jesus está. A observar os sinais que Deus tem dado para você. Sobre as coisas que estão diante dos nossos olhos e muitas vezes a gente não vê. Porque a ansiedade impede. A angústia, a tristeza, a necessidade, a falta, o desejo, a vontade. Ela nos impede de observar com os olhos da fé. E quem governa a nossa vida é o nosso coração. Mas nós precisamos aprender que o nosso coração é enganoso, mas o Espírito Santo não. E que quando vivemos segundo a vontade e o desejo do nosso coração, normalmente nós erramos e nos enganamos. Mas quando a gente vive na direção do Espírito Santo, irmão, é certeza de vitória. 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Quem falou? Deus. 6. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemor. E quem trouxe temor para eles? A voz de Deus. Que quando a voz de Deus fala contigo, irmão, você vai ter medo. Sabia? Vai ter medo. Porque nem sempre a voz de Deus vai trazer para você aquilo que você quer ouvir. Sabia disso? Nem sempre. A voz de Deus vai falar para você aquilo que você quer ouvir. Nem sempre a vontade de Deus vai ser adequada àquilo que você deseja. Normalmente não vai ser. A verdade é essa.
normalmente não vai ser. Essa é a verdade. Por isso a gente não deve andar segundo a nossa perspectiva. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Quando Deus fala, Ele faz. Quando Deus mostra, Ele cumpre. Quando Deus envia o profeta, irmão, você fica esperto. Mas quando Deus começa a usar um profeta, outro profeta, outro profeta, outro profeta, outro profeta, e outro profeta, e outro profeta, aí, irmão, a bênção está explodindo. Hã? Que aí Deus dá um sonho para um, dá um sonho para outro, dá um sonho para outro, dá uma visão para outro. E começa a mostrar uma coisa, outra coisa. Você fala, opa, porque você é o centro da palavra profética. Deus está falando para você e Ele está usando os seus profetas. A Bíblia diz, ouve aquilo que sai da boca dos meus profetas e tudo te irá bem. Quando os profetas são de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Amém? 7. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os, disse, levantai-vos e não temais. Os caras estavam caindo, Jesus chegou e falou, acorda aí, rapaz. Vai levantar, hein? Não precisa ter medo, não. Não vai morrer, não. Pode ficar de boa. 8. E erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a... 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os... Eles não sabiam que Jesus ia morrer? Sim ou não? Sim. Mas quando Jesus morreu, o que eles fizeram? Se esconderam com medo de morrer também. Olha o que Jesus disse. Até que o homem seja levantado dentre os... O que é que Jesus estava falando? Que ele iria o quê? Ressuscitar. Mas quando Maria Madalena e Maria saíram correndo e chegaram na casa de Marcos, onde todos os discípulos estavam reunidos orando desde a sexta-feira em que Jesus foi sepultado, e era já domingo de manhã, a Bíblia diz que eles continuavam em oração, sem parar. Todos ali orando, chorando e jejuando, porque Jesus tinha morrido. Mas eles não esperavam que Jesus ressuscitasse. Tanto que Marta e Maria, elas foram, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, não é Marta e Maria, são as duas Marias, elas foram até o sepulcro, até o Getsemane, para ungir o corpo de Jesus morto. Quando elas chegam lá, ele havia o quê? Ressuscitado. Então a Bíblia diz que elas voltam correndo lá onde estava todo mundo e dizem assim, o mestre ressuscitou. O que aconteceu? O que a Bíblia diz? Que ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Qual é o mal da humanidade? A incredulidade. Quando mudou a vida dos caras? Quando eles foram batizados pelo Espírito Santo. Somente aí a vida espiritual deles mudou. Pastor, o que você está dizendo? Que sem o Espírito Santo você não vai a lugar nenhum. Porque a tua mente não consegue acompanhar as coisas do Espírito. A tua mente não consegue andar na mente de Jesus. Somente através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que está em mim, está em você. Somente quando nós permitimos que Ele governe, que Ele nos leve, que Ele nos conduza, que Ele nos ensine, que Ele nos lembre de todas as coisas, que Ele nos ensine a orar como convém, que Ele nos ensine para que nós tenhamos mais fé, que Ele dê para nós o entendimento da palavra, o discernimento da palavra, para que a gente aprenda com o próprio Espírito Santo, que Ele nos exorte da justiça, do juízo, do pecado, que Ele nos ensine a andar na presença de Deus, a nos santificar. Somente através do nosso Deus Espírito Santo é que eu e você temos acesso ao Senhor Jesus. Senão, não teremos. Por isso Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Quando você crê em Cristo, você recebe quem? O Espírito Santo de Deus. Quando você crê, um ato de fé teu,
na palavra de Deus, o Espírito Santo entra em você. Agora, há uma medida. A Bíblia diz que os apóstolos eram usados na plenitude do poder de... Plenitude é uma medida, ou seja, no poder total. De 0 a 10 eles eram usados no 10. Mas se existe o máximo, existe também o mínimo. Qual é o mínimo? O mínimo é você crer para ser salvo, que já é uma grande coisa. Pastor, mas é pelo Espírito Santo mesmo? A Bíblia diz que você só crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus através do Espírito Santo de Deus, senão não. Ela diz que você só fala Jesus Cristo se você tiver o Espírito Santo. Que você só clama Jesus Cristo se você tiver o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, nós somos conduzidos, dirigidos e direcionados a Cristo. Sem Cristo, a Bíblia diz, nós não vamos ver o Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você só vai ao Pai através de... Sem mim nada podeis. Mas para alcançarmos Jesus, precisamos de quem? Do seu Espírito. Então o Espírito Santo nos conduz a Cristo e Cristo nos leva a Deus. Deus Espírito Santo, Deus Filho e Deus Pai, a Santíssima Trindade, efetivamente agindo no céu por nós. A Bíblia diz que Jesus Cristo está no céu, Romanos 8, a partir do 30, tenho falado isso sempre para vocês, intercedendo, ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras que ele fez, e outras ainda maiores. Por quê? Ele disse, porque eu intercederei por vós. Então nós temos dois intercessores, o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo de Nazaré. Romanos 8 fala isso. Do 20 ao 30 fala sobre o Espírito Santo, do 30 para frente sobre Jesus intercedendo por cada um de nós. Então quando nós observamos a palavra de Deus, nós percebemos que Jesus veio no mundo para morrer e então ressuscitar e vencer a morte. Jesus veio para vencer a morte que nos foi dada pelo pecado de Adão. Em Adão, a maldição da morte tomou conta de nós. Mas em Jesus Cristo veio a remissão dos nossos pecados, o perdão do nosso pecado, e agora a morte foi vencida. A Bíblia diz, onde está o teu aguilhão, ó morte? Sumiu. Por quê? Porque você não vai morrer mais. Você vai ser transformado, elevado e levantado para morar nos altos céus junto com Jesus. Amém? 10. Perguntaram-lhe os discípulos, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Os escribas são os escritores, os que ensinavam a palavra naquele momento. 11. Respondeu ele, na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. 12. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o... Será que não poderia já ter acontecido outras coisas na nossa vida e nós não percebemos? Sim ou não? Sim. Será que nós não estamos esperando alguma coisa que de repente já pode ter acontecido e você ainda não percebeu? Será que aquele dom pelo qual você está orando há tanto tempo já não pode estar em você e você ainda não se ligou? Será que você já não recebeu de Deus aquela bênção que você está esperando faz tempo e você ainda não percebeu porque ela não se manifestou? Será? Será? Pense nisso. Você já recebeu uma cura e você nem se ligou? Eu me lembro alguns anos atrás, se não muitos anos atrás, já estou velho, né? Muitos anos. O pastor R.R. Soares orando na televisão e eu na minha casa.
Tinha um problema sério. Eu sou cego hoje, mas eu já fui muito pior. E ele falou, hoje eu vou orar por pessoas que têm problemas nos olhos. A televisão, eu estava no meu quarto fazendo um negócio, estava rolando com o dele. Ele falou, se você crer, abra suas mãos que Jesus vai te curar. Eu abri minhas mãos, ele orou. Pus a mão no meu olho e tal. Beleza. Eu não sei se você faz isso, mas eu faço. Né? Comer uma coisa, né? Ah, tá bom. Passou uns dias, começou a me dar dor de cabeça. Dor de cabeça, dor de cabeça. Falei, puxa, meu óculos está errado, né? Acho que meu problema agravou. Tem um problema no meu olho direito. Eu não sei como é que é o nome técnico disso, mas a gente disse que o meu nervo é meio sequinho, não aprendeu a enxergar. Eu deveria ter usado óculos de cedo, não usei. E eu tenho -4. É -4 graus no meu olho direito. Dificuldade para enxergar tudo, né? De longe, de perto. Enfim. Começou a me dar dor de cabeça, e eu fui no oftalmologista. Eu falo oculista, a Manuela briga comigo que é oftalmo, né? Oculista. Eu fui no cara, tinha no postinho de saúde, aí tinha aquele busão cheio de, que os caras faziam aqueles, né? Aqueles exames, aquelas coisas todas. Eu fui lá, tem um cara todo delicado, querido, sabe, né? Que eu tô falando, delicadão, queridão e tal. Olá. Olá. Sente aqui, por favor. Nós tão educados, né, moço? Um queridão. Aí ele colocou aquele troço no meu olho, foi trocando a lente, pá, ele mediu meu óculos, mediu de novo. E você tá vendo lá, né? Aquele X, Y, Z, aquela coisa. Eu fiz aquele exame de vista. Ele ficou me olhando, olhou nos papéis de novo, né? Ele olhou. Ele falou, cara, eu não sei te explicar muito bem como é que isso aconteceu, porque tecnicamente não pode acontecer. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você tem -4 graus. Ele falou o nome do negócio, teu problema é esse aqui. E você não deveria enxergar com o seu olho direito. Aí você enxerga, eu não sei como. Não sei como, que você tampa aqui, você consegue ver as coisas. Você não devia ver nada. Não devia ver nada. E eu não sei como, o cara te deu o óculos errado. Por isso que você tá com dor de cabeça. Quando você fez esse óculos aí tá errado, porque ele tá muito forte, tem que ser um mais fraco. O teu olho é melhor do que o teu óculos. O teu óculos tá muito forte. Falei, então vamos fazer outro, né? Ele falou, por que você tá rindo? Eu falei, porque eu nem vou te contar o que aconteceu, que você não vai acreditar mesmo, então eu não vou falar. Só faz outra receita aí. Meu óculos era assim, ó. E ficou assim. Porque Jesus restaurou a minha visão, não 100%, irmão. Não 100%. Não, continuo com problema de vista. Mas eu não enxergava nada e eu passei a enxergar. Ele melhorou substancialmente. A ponto de eu ter que trocar o óculos por uma lente bem mais fina. Meu óculos era fundão de garrafa. Do lado direito. E ele diminuiu, ainda é, mas já diminuiu bastante. Porque eu recebi uma oração pela televisão do R.R. Soares. Tem gente que não acredita nessas coisas, mas eu acredito. E eu só percebi que eu tinha recebido o milagre umas 3 semanas depois. Eu não percebi na hora. E às vezes Deus faz uma coisa na nossa vida e a gente não percebe. Porque ela vai acontecer só lá na frente, mas Deus já te deu hoje. Então quando você recebe pela fé, você já tem que começar a glorificar Deus. Pela fé. Pela fé você já começa a dar glória a Deus. Ah, mas eu não tô com o camelo no bolso ainda. Aí você já não sentiu o peso dele? Já, então já começa a dar glória a Deus. Antecipadamente. Quando você receber uma palavra profética, você tem que ter o hábito de agarrar ela. Quando alguém fala alguma coisa para mim, mesmo que seja brincando, eu já falo, glória, o tom posse é meu, Jesus. Mesmo que seja na brincadeira, se profetizar, eu não me importo que Jesus me deu um carro novo, meu carro tá lá sem placa até aí, né? Chegou ontem a bicha, está até sem placa. Mas se você profetizar e falar, pastor, Jesus está falando que vai te dar um carro novo, eu falei, amém, irmão, então posso, me dê aqui. Se Jesus está falando é meu, eu não me importo.
Você acha que eu vou falar para Jesus, Jesus, mas eu já tenho? Não, Jesus quer me dar outra, eu quero também. Eu tô com o meu armário do meu quarto lá cheio de chocolate que minha irmã trouxe para mim. Umas caixinhas assim, ó. Que ela fez o chocolate, né? Chocolate com menta, aliás, irmã, tá sensacional. Eu tô com dor de barriga, vai 3 dias já, mas eu não tô nem aí. Tô com espinha, se eu olhar umas espinhas aqui, ó, sinal, você vai ver sinais do chocolate. Tô com uma espinha no nariz, ai, que eu não posso nem encostar. Ai, que se dane, irmão. Tô comendo todo dia com um pedacinho. Coisa mais gostosa do mundo. Tô assobiando já, mas eu não tô nem aí. É bom que a gente emagrece, perde sangue líquido, tá bom. É bom, Léo. Né? Lactose, essas coisas. Não tem problema. Não esquenta não a cabeça, irmão. O importante é comer o chocolate, irmão. Jesus me deu. Aí eu vou falar, eu não vou comer esse chocolate aqui porque eu tenho intolerância à lactose. Que se dane ela, irmão. Eu não tô nem aí. Eu como só um pedaço. Toda noite, antes de dormir, eu vou lá. Escovo os meus dentes. Aí passo, olho pra ele e falo, oi. E eu vou comendo. Eu não quero nem saber, irmão. Quem deu a ré no caranguejo? A benção é minha, não é sua. Se a benção fosse sua, eu dava pra você. Ó, irmão, ganhei umas... Deve ter umas 7 caixas de chocolate lá, 6 ou 7. Aquelas coisinhas de plástico que você abre assim, sabe? Pouco de levar coisa, né? Aquela descartávelzinha branca. Cheia de chocolate. Vem uns compridinhos, menorzinhos, assim, diferentinho. Tem o tamanho de um docinho de amendoim, aquele que a gente compra na banquinha, assim, sabe? Cada barrinha tem aquele tamanhozinho. Um com morango, outro com banana, outro com uma benção. Tudo com gostinho de menta, né? De hortelã. Delícia, irmão. E se você ficar com vontade, azar teu. Mas cara, é bom pra caramba. E é meu, tá lá no meu quarto. Só a Manuela comeu. Ontem que ela falou que entrou lá e roubou um, né? Ela falou, nossa, pai, que chocolate gostoso. Eu falei, que chocolate, filho? Ah, eu entrei no teu quarto e roubei um. Eu falei, ó. Tá mocado lá. O que Deus deu pra mim é meu. Repita comigo, o que Deus deu pra mim é meu. Isso aí, irmão. Você tem que aprender isso aí. O que Deus deu pra você é seu. No final de semana o pastor Cunha comeu a minha picanha. Minha irmã veio do Goiás e trouxe 2 picanhas e entregou pra ele. Falou, uma é sua, uma é do pastor Santo. Tá bom? Tá bom. Ele comeu as 2. Ainda mandou mensagem pra mim e falou, ó, se a irmã perguntar, fala que tava gostosa a picanha porque eu tô comendo aqui. É muito pequenininha, e daí nós estamos jantando aqui, uma só era muito pouco, nós fizemos as 2. Falei, tá bom, come aí, não tem problema. Aí cheguei na igreja sábado, a irmã falou, e daí, pastor, gostou da picanha? Eu falei, pergunta pro pastor Cunha, ele é gula, comeu as 2? Você deu pra mim? Não, dei pra... Não, você não deu pra mim, você deu pra ele, dele. E comeu. Não é assim? O que é meu, Deus dá pra mim, irmão. O que é do pastor Cunha, Deus dá pro pastor Cunha. O que é da pastora Mari, Deus dá pra pastora Mari. O que é da pastora Carla, Deus dá pra pastora Carla. Eu só escuto depois ela falando, eu ganhei um queijo, comi, tá uma delícia, mãe. É dela, irmão. Eu vou falar, você não me deu um pedaço? Não, o queijo é dela. Você não pode ser pidoncho. O que é seu, Deus dá pra você. Tem uns irmãos que é meio pidonchinho. Aí veio e falou, daí. Não, é meu. Aliás, a irmã trouxe umas caixas de mimosa e de limão que tá ali, é pra todo mundo, tá? Tem uma sacolinha ali, você pega a sacolinha, pega um pouquinho e leva pra tua casa. Tá? Os irmãos trouxeram, tá ali na portaria ali. Eles têm no sítio deles, né? E aí eles, quando dá, eles trazem, deixam ali. É pra todo mundo. Então, quando você sair, você pode passar ali, pegar um pouquinho e levar pra você. Tá bom? Aí se acostumando que aqui a gente é assim mesmo. Quem tá vindo novo não sabe ainda, né? A gente traz, deixa ali, não é pra vender nada. É pra você levar, é bênção de Deus na sua vida. Aquilo que é seu, Deus dá pra você. Olha para quem está do teu lado, bem no fundo do olho, e diga para ele, aquilo que é seu, Deus vai dar para você. Profetiza na vida dele, irmão. Aquilo que é seu, Deus vai dar para você, irmão. Creia nisso. Creia nisso, irmão. Seja um crente espiritual. Está na tua mão, é seu. Jesus deu para você, come, cara. Vai fazer mal. Que mané mal, irmão. Come tudo, se lambuza e dá glória a Deus. Nem esquenta a tua cabeça. Uma coisa que você está com vontade de comer e você sabe que isso que eu estou te falando é uma figura de linguagem, eu não estou falando de comida.
Jesus deu para você, te abençoou, põe na tua mão, cara, come logo e que se dane, irmão. Amanhã, se tiver dor de barriga, você vai no banheiro e pronto, acabou. Se não tiver, você vai também, daí é a diferença. Para de mimimi, irmão, de ficar reclamando. Ganhou um anel de ouro. Ai, mas é ouro branco, eu queria amarelar. Vai catar lata, irmão. Ô, vaso, tá ganhando um anel de ouro, tá reclamando? Não é? Ganhou um carro, mas não é da cor que eu queria. Dolimar. Se liga, vaso. Deus está te dando a benção da glória a Deus. Seja um crente espiritual, pelo amor de Jesus. 13. Então entenderam os discípulos que ele lhes falava a respeito de João Batista. Tem coisas que Deus fala para você que você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Coisa que acontece na tua vida agora que você não entende, aí depois você vai entender. Fiz 1 semana, 2 semanas, eu recebi uma mensagem profética de um pastor que é meu seguidor. Ele é uma benção, ele é um senhor de idade lá de São Paulo. Ele mandou uma mensagem para mim. Ele disse: Deus está mandando dizer para você que políticos vão começar a te procurar para se aconselhar com você, de grande envergadura. Você vai se surpreender. A hora que você chegou, você deve ter visto. Tinha um aqui na porta hoje. Vem aqui. Vem aqui falar comigo. Se aconselhar, conversar comigo. Eu disse para ele: estou me sentindo honrado de ter você aqui. Para mim é uma honra te receber na minha igreja. Ele veio só para conversar comigo. Estou honrado, irmão. Pessoa importante. Eu me surpreendi com isso? Não. Recebi uma mensagem. Ele falou: eu sou o fulano de tal. Eu falei: não te conheço, mas já ouvi falar de você muito. Ele disse: eu posso ir na sua igreja para conversar com você? Eu falei: claro. Vocês vão ver outros aí. Vai demorar. Não aqui só do Paraná, não sei lá. Mas Deus já me avisou isso. Agora, qual é a intenção de Deus fazendo isso? Trazer essas pessoas à luz do Evangelho, irmão. Essa é a nossa função. Sabe o que eu disse para o moço? Eu disse para o moço assim: ó, você não tem nada que eu quero, não preciso de você para nada. Que Deus me abençoou, me prosperou, eu tenho tudo que eu quero, não preciso de nada de você. Se eu estou conversando com você é porque eu gosto de você e acho que você é um cara legal. Se não, não conversaria. Não quero absolutamente nada de você, nada. Se eu te ajudar para qualquer coisa, é pelo amor, não é por outro motivo. Ele falou: agora você sabe que eu sou um homem crente, sou um homem de Deus, eu tenho os meus princípios e eu quero saber de você, quais são os seus princípios. Você é um homem cristão? Ele disse: sou. Você é contra o aborto? Sou. Você é a favor da igreja? Sou. Ele disse: eu sou um homem crente, pastor. Eu sou católico, apostólico, romano, mas eu sou um homem crente. Eu fui seminarista, estudei muito a Bíblia, conheço a palavra de Deus. E os princípios da minha vida política são cristãos, 100%. Se eu lhe garanto. Eu disse: para mim é o que importa. Para mim é o que importa. Você sabe que eu não falo de política na igreja, no culto, não falo, não, e não vou falar, e não estou falando. Estou te dando um exemplo de uma palavra profética que eu recebi e já começou a se cumprir. Porque Deus, quando Ele fala, Ele usa os seus profetas. Isso o que faz? Acontece. Quando Deus fala, Ele faz. E o moço disse: vai vir um e depois vão vir outros. Hoje de tarde eu falei com um também. Só que foi no telefone. Grandão. Conversamos bastante. Querido, gente boníssima. E Deus está trazendo, e trazendo, e trazendo. E eu estou falando de Jesus, falando de Jesus e falando de Jesus. É isso que eu falo. É isso que nós temos que falar. É isso que eu estou fazendo aqui, falando de Jesus. E Jesus já deu coisas para mim e para você, mas nós ainda não percebemos.
Porque a Bíblia diz que Deus decreta primeiro no céu, para depois ele descer na terra. Que nós trazemos à existência aquilo que não existe através da nossa fé. Então, quando nós ouvimos a profecia, a palavra profética, se crermos, nós estamos trazendo a realidade ao mundo físico, aquela palavra profética que ainda está no mundo espiritual. Então, quando nós ouvimos aquela palavra profética e nós dizemos amém, eu concordo, eu creio, ela começa então a se manifestar no mundo físico. E daqui a alguns dias, 2 semanas eu recebi, 3 acho, atrás. E começou hoje, começou a se cumprir. Já de tarde já começou e já está no segundo já hoje. Amém? Eu quero que você entenda e aprenda isso. Seus olhos podem não ver, sua mão pode não pegar, mas a sua fé precisa crer. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Amém? Fique de pé então, quero orar com você. Por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem água aqui. Há uma unção de Deus na igreja. Uma unção, o Espírito Santo está falando para mim, de prosperidade. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Deus vai tocar na tua vida hoje e trazer sobre ela uma bênção do céu. Uma palavra profética que eu vou lançar sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem, aquilo que você faz. Se você crer. Fran, abra a mão, assim. Eu vejo na sua mão uma bênção descendo do céu, eu vejo uma porta abrindo no céu, Deus está me mostrando sobre a sua cabeça. Uma porta inesperada, você não está esperando. Está descendo sobre a sua vida uma bênção financeira. Deus está abrindo uma porta de prosperidade sobre a sua vida. Deus está me mostrando isso. Deus é o Deus do milagre. Para você é impossível, mas para Deus é possível. Para você é impossível, mas para Deus é possível. Quando Deus quer abençoar você, Deus abençoa. E Deus move na sua vida. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele faz, Ele manifesta de uma maneira poderosa. Esse final de semana, quero que você mantenha os olhos fechados. Vou dar um testemunho para você. É uma semana bem difícil para nós, na nossa casa, por causa do trabalho. Enfrentamos várias lutas, dificuldades. Todo mundo trabalhou arduamente, mas principalmente a Manuela. Trabalhou muito, correu muito para fazer tudo o que precisava. No sábado, Deus mandou um presente para ela. Uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu vim de longe e Deus mandou eu trazer uma bênção para a Manuela. Eu disse: amém, irmã, vai lá e entrega. E ela entregou uma bênção para a Manuela, um presente financeiro, uma grana, que encheu o bolso dela, bem cheio. Ela não acreditava, dizendo: olha, pai, o valor que eu ganhei, meu Deus. Meu Deus. Sábado. Domingo, nós no culto, uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu trouxe um presente para a Manuela. Eu disse: o outro? Ele disse: sim, está aqui no meu bolso. Ele tirou, era um par de brinco de ouro com brilhante. Ele disse: eu trouxe para a Manuela, esse presente Deus mandou eu dar para ela. Eu disse para ela: o quanto você tem trabalhado, Deus está te honrando, está te abençoando e está mostrando para você que Ele é quem faz as coisas, não sou eu. Eu estou lançando uma palavra profética sobre a tua vida, que está sobre a nossa igreja, uma unção de prosperidade. E Deus é capaz de fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser e com quem Ele quiser. Se você crê, se você está no caminho, debaixo da obediência de Deus,
você vai ver a ação de Deus sobre a sua vida. Como um presente, como uma surpresa, como um milagre. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Vai te surpreender. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Eu estou vendo, eu vou falar. Eu vejo o céu, o lugar onde são guardadas as bênçãos, e eu vejo alguns anjos com caixas de presentes na mão, e o Senhor dando ordem para eles descer aqui na congregação, nesta comunhão em que estamos. Todos, a nossa igreja hoje é todo mundo que está ligado. Todo mundo. Não importa onde você está. Nossa comunhão é espiritual, nossa igreja é virtual. Todos são todos. E eu vejo já os anjos descendo em muitos lugares, trazendo presentes. Eu creio que receberemos testemunhos ainda esses dias, de coisas que Deus está fazendo. Eu vejo contratos sendo assinados. Eu vejo documentos na justiça sendo assinados. Deus está me mostrando. Eu estou vendo o anjo do Senhor assinando papéis. E o Espírito de Deus está falando para mim: diga para o meu povo que creia. Que creia. Que eu os abençoarei. Coisas novas vindo nas suas mãos. Deus honrando você. Cadê o pastor Cunha? Levanta as mãos, pastor Cunha. Eu vejo Deus entregando uma chave, meu irmão, nas tuas mãos, trazendo uma grande alegria no seu coração. E o Espírito Santo manda eu dizer para você: alegra o teu coração, que eu tenho ouvido a tua oração, estou entrando com uma providência e te surpreenderei, diz o Senhor. Deus está movendo o mundo espiritual, está abençoando, está abençoando. Eu vejo algumas coisas. Nene, levanta sua mão direita. Eu vejo Deus colocando uma bandeira branca na sua mão. E o Senhor manda eu dizer para você: diga para Ele que estou trazendo paz ao seu coração. Eu vou trazer uma tristeza, que vai ser uma grande alegria. Assim virão os dias de choro, mas depois deles, dias de grande alegria na tua vida. E o Senhor disse que você vai segurar a bandeira da vitória, que Deus está dando nas tuas mãos, e vai alegrar o teu coração, vai dar paz à tua vida, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Pastor Edilson, Deus me mostra uma porta muito grande, alegrando muito o seu coração. Eu vejo você passando por ela. É uma porta ministerial. Ministerial. Eu vejo você com a chave da porta na mão. Deus está dando para você. Vai vir na sua mão. E eu vejo você muito feliz. Muito feliz. O Senhor manda eu dizer para você assim, ó, diga para Ele descansar. Descansar. Que o tempo que começa agora na vida dele é um tempo na minha casa e na minha obra. Estou tirando ele debaixo do jugo dos homens e colocando ele debaixo da minha bênção. Eu ouço um relógio fazendo tic-tac, tic-tac. E o Senhor manda eu dizer para você, Ele diz assim, diga para ele, conte as horas para ver o milagre acontecer na sua vida. Glória! Glória! Aldrin, eu vejo Deus assinando um papel. Eu vejo você chorando muito, mas é de alegria. Uma vitória que vai vir no papel, não sei se é uma ação na justiça, o que é, eu não sei. Mas eu vejo o Senhor assinando e você se surpreendendo com o papel que chega na sua mão. E o Senhor está mandando eu dizer para você assim, ó, diga para ela, confiar em mim, que eu sou o Deus da sua vida. Glória, aleluia. Hoje é dia de coisas novas. Hoje é dia de coisas novas no meio da nossa congregação. E você só precisa crer. Só precisa crer. O anjo de Deus está entregando hoje coisas
coisas no meio da congregação. Se você crê, eu vejo muitas casas que estão no culto agora, muitas ovelhas por outros estados, países. Eu vejo Deus movendo, eu vejo cartões verdes lá na América, chegando por correspondência na casa de pessoas que estão esperando. Cartões verdes, você sabe, né? São green cards. Eu vejo eles chegando em correspondências, como se fossem, o que eu vejo parece cartões de créditos assim, verde, né? Eu tenho um da Wise que é verde, né, Thiago? É da Wise, né, que é verde. É internacional, eu vejo chegando na sua casa. Não é só um, são mais de um, são alguns. Eu vejo descendo os anjos lá nos Estados Unidos, no meio, na direita, embaixo, no sul, no leste, no norte, em vários lugares, pessoas recebendo essa bênção da parte de Deus. Deus vai honrar vocês em nome de Jesus. Eu vejo, Deus está me mostrando, eu vou falar, pessoas que moram na Europa. Eu vejo vocês se mudando, muitas pessoas que estão na Europa e querem ir embora. Eu já vejo malas prontas nas suas casas, porque vocês estão preparados para sair, esperando um acontecimento. Deus está falando que Ele está gerando esse acontecimento, está gerando essa ação para que vocês possam sair daí. Eu não sei para onde vão, mas eu vejo muitas famílias, não são poucas. Eu vejo famílias da França, famílias da Espanha, famílias de Portugal, famílias da Alemanha. Eu vejo vários países e várias pessoas que estão com desejo, seu coração queimando para sair, para ir embora. Deus está provendo a condição para que vocês saiam. Creia nisso. Creia nisso. Deus está movendo. Deus está movendo as suas mãos sobre o seu povo. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe com sua mão poderosa, com sua destra da justiça, porque nós cremos nela. Nós acreditamos nela, nós confiamos nela. E sabemos, papai, que é o Senhor que está nos dirigindo, nos conduzindo e nos levando segundo a vontade e o desejo do teu coração. Põe, Senhor, a tua mão sobre a nossa cabeça e nos abençoa nessa noite. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos aí no céu, para que eles desçam e venham nos abençoar, para que nós testemunhemos que só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, tome o seu assento, por favor. A gente vai agora recolher as ofertas, os dízimos que vocês trouxeram aí para a igreja. Se você trouxe, claro, né? Claro. Você dá um sinalzinho com a sua mão aí que os irmãos vão entregar envelopinho para você colocar aí. Aleluia. Glória a Deus. Tô com fome já. Tô com fome. Amém, igreja? Eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um dos ofertantes, dos dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que trouxe aí a sua oferta, o seu dízimo, e trazer aqui, por favor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Quem que é o dia hoje, pastor Edilson? É seu ou é do pastor Cunha? É seu, né? Então venha. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Jesus te usar aí, vaso. Glória a Deus. Quem está saciado aí, irmãos? Amém? Entenderam o mistério, né? O poder de Deus faz realizar coisas extraordinárias, né? Nós temos 3 classes de amigo: o colega, o amigo e o íntimo. O colega, bom dia, boa tarde. O amigo, tudo bem com você? E o íntimo, você recolhe, põe na tua sala, pede água, você pode ir na geladeira, que está agarrado, é confiante, entendeu? É assim que aconteceu lá, com os meninos lá, o menino do profeta, o Eliseu. Até eu ia dizer pro pastor, dá aí um mistério, dá lugar, pastor, dá lugar aí, passa o mistério aí, o Eliseu. Glória a Deus. Fique em pé, irmãos, por gentileza. Glória a Deus. Estava tomando banho, irmãos, antes de sair de casa, para me arrumar para cá. Deus me mostrou um relógio e eu ia entregar aqui no altar. Quero que Deus me mate se eu estiver mentindo agora. Deus me mostrou o relógio, falou para mim: tic-tac, tic-tac, tic-tac. E eu ia entregar aqui no altar para o pastor, sobre o tic-tac. Eu não sei, Deus não me falou mais do que isso. Só mostrava o relógio, algarismo romano e o tempo chegando. Então nessa noite chegou o tempo. Não só meu, mas o teu também. Aleluia. Se coloca na posição, agarra com ele. Porque o íntimo tem que agarrar com ele. Quem Jesus levou para o monte? Foram 3. Ficou o restante lá no pé do monte. Chegou um pai com um filho lunático, possesso. Eles oraram e o demônio não saiu do menino. Quando Jesus desce com os discípulos, pai, trouxe o meu filho aí para os teus discípulos orar e expulsar o que estava nele. E eles não conseguiram. O que aconteceu? Jesus não questionou. O que ele fez? Traga o menino. E ele trouxe o menino. Jesus disse: sai dele, espírito imundo. E o menino ficou liberto. O que Jesus estava fazendo ali? Treinando eles para fazer milagre. Se você estiver agarrado com Jesus, irmão, você vai erguer tua mão, coisas grandes vão acontecer. Amém? Fala para quem está do teu lado aí. Você é colega, amigo ou você é íntimo dele? Charamais. Choia vassuia cantos. Tem coisa acontecendo aqui. Deus está entrando, fazendo coisas extraordinárias. Deus está fazendo grandes milagres, coisas que você achava que não ia mais acontecer. Hoje Deus está gerando, hoje Deus está fazendo, e eu creio nisso que Deus está fazendo. Amém? Erga tuas mãos, querido Deus. Muito obrigado por esta noite, Senhor. O Senhor fez coisas extraordinárias, falou com a tua igreja, liberou, Senhor, bênçãos grandiosas, liberou milagres grandiosos, Senhor. Pessoas estão agora sendo alcançadas de uma maneira extraordinária, porque o Senhor está conosco e o teu poder é infalível, o teu poder é extraordinário, o teu poder está aqui, Senhor, fazendo movimentar, não só no mundo espiritual, mas está fazendo, Senhor,
concretizar aqui na vida de pessoas. E eu profetizo nesta noite, Senhor, aquilo que foi profetizado, meu Pai, que o teu poder, Senhor, se manifeste na vida daquelas pessoas que estão crendo, que estão agarradas, que estão conhecendo o Senhor intimamente, meu Deus. Não é só de ouvir falar, não é só de ouvir pregar, mas também, Senhor, tendo intimidade, orando, jejuando, conversando, pedindo bênçãos, Senhor, profundamente para a sua vida e o seu coração. Pai querido, coloca por terra todos os levantes, as setas malignas, Senhor, demônio da murmuração, Senhor, coloca por terra agora, demônio da intriga, da briga, da discussão, em nome de Jesus, caia por terra agora, está repreendido. Demônio da divisão, eu te repreendo agora. Você só tem dois trabalhos, um de levantar e outro de cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro, está ordenado agora, cair por terra, e que o Senhor venha prosperar cada dia, Senhor, para a tua glória na nossa vida. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Quantos diz amém? Aplaude ao Senhor. Vamos, Manu, Deus vai começar a te usar, extraordinário. Vai ser uma experiência extraordinária. Você jamais viu isso. Comece a exercer. Glória a Deus. Comece a exercer, irmão. Faz igual os discípulos fizeram. Exerce. Quando você ora, Deus faz acontecer. Amém? Glória a Deus. Se Deus é por nós, operando Deus, todos juntos, ninguém. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. E todos digam, quem disse amém, aperta a mão de alguém, diga para ele, seja íntimo e não colega.